dos ovários policísticos. Você tem dúvida sobre esse assunto? Eu tenho algumas dúvidas aqui e eu trouxe o Dr. Lucas, ginecologista, justamente para sanar essas dúvidas e compartilhar com você bastante conteúdo de qualidade. Bem-vindo novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigado, Mari. Muito Vamos bom lá, te vamos receber. ver se eu posso ajudá-las. Eu tenho certeza que vai nos ajudar. Doutor, o que é, para a gente começar a nossa conversa, o que é a síndrome dos ovários policísticos? A síndrome dos ovários policísticos é uma desordem hormonal. E o que a gente imagina pelo nome é que afeta só os ovários, né? Mas na realidade ele vai muito além disso. Ele impacta o metabolismo do corpo como um todo. E o principal coisa que a gente precisa pensar é que uma paciente que tem assim do ovário policístico, ele tem muitos androgênios, que são os hormônios masculinos circulantes no corpo. Isso pode causar uma série de impactos aí para a paciente e para a vida da paciente como um todo, né? Entendi. E quais são os sinais? Como que a gente nota? Tem algum alerta? Então, uma paciente que tem assim do ovário policístico, na realidade, ela pode ter uma série de sinais e sintomas, né? Algo que a gente pode notar nessas pacientes é aumento de acne, aumento de pelos, onde a mulher não costuma ter, queda de cabelo, a dificuldade de perda de peso e aumento do ganho de peso. E uma coisa que às vezes está muito frequente é a questão da irregularidade da menstruação, né? São aquelas pacientes que geralmente demoram para menstruar 2, 3 meses sem menstruar até a menstruação das caras, né? E como que a gente fecha esse diagnóstico? Tem algum exame? Como que é para bater realmente ovário, síndrome dos ovários policísticos? Perfeito. A síndrome dos ovários policísticos, assim como todas as síndromes ali da medicina, elas são um conjunto de fatores, né, que levam a gente a pensar que a paciente possa ter aquela doença. Então, a gente usa uma série de critérios, né, para a gente fazer o diagnóstico. O que é mais aceito hoje é o que a gente chama de critério de Rotterdam. São 3 critérios e a paciente ela precisa ter 2 deles para a gente suspeitar que ela possa ter a síndrome. Então, o primeiro deles é a paciente que tem irregularidade da menstruação. Então, justamente aquilo que eu falei, de ficar bastante tempo sem menstruar. O segundo critério, se a paciente ela tem algum sinal de hiperandrogenismo clínico, que a gente fala, que é justamente essa questão do aumento da acne, aumento dos pelos, queda de cabelo, ou então algum sinal de hiperandrogenismo laboratorial, que é aumento da testosterona, aumento da androstenediona, outros fatores aí que podem ser dosados no sangue. E o terceiro elemento que pode ou não estar presente é justamente a questão do ovário policístico ao ultrassom transvaginal, né? Então, não necessariamente a paciente ela precisa ter os 3 critérios. Tendo 2, a gente já suspeita que a paciente possa ter a síndrome. É importante falar, Mari, que a síndrome do ovário policístico é uma síndrome de exclusão, ou seja, a gente precisa afastar várias outras condições, várias outras doenças que podem trazer esses mesmos sintomas, para daí a gente fechar esse diagnóstico aí para a paciente. Entendi. E quando a gente fecha esse diagnóstico, o que vem pela frente? Tem o tratamento? Como que acontece depois do tem a síndrome? Perfeito. Assim, o tratamento para a síndrome, na realidade, ele depende muito do que a paciente quer como objetivo e também o que ela expressa de sintoma da síndrome, né? Então, se a paciente ela quer regularizar ciclo, a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar. Se ela quer melhorar essa questão da pele, do cabelo, tem outras medicações. Se a paciente ela quer engravidar, tem outro tipo de medicações que a gente pode fazer. Que isso é uma coisa importante que a gente não falou, né? Que a síndrome do ovário policístico ele pode também impactar nessa questão da fertilidade, né? Trazer mais dificuldade de gravidez. Então, às vezes a paciente ela vai precisar de alguma ajuda para conseguir engravidar. Mas o mais importante de tudo, Mari, é o que a gente chama de mudança de estilo de vida, tá? Então, uma paciente que tem síndrome do ovário policístico, ela precisa passar por uma reeducação alimentar, muitas vezes acompanhada com um nutricionista para fazer uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada. Fazer atividade física regular com intenção de perda de peso, que a gente sabe que uma perda de peso, mesmo pequena, 10% aí, às vezes ela já é suficiente para melhorar muitos dos sintomas do que a paciente ela pode ter da síndrome do ovário policístico. Regularizar ciclo, melhorar cabelo, melhorar pelo. Então, isso é super importante, assim, essa orientação de perda de peso, mudança de estilo de vida. Quando a gente pensa resumindo tudo que você falou, se a paciente
fez uma dieta, baixou peso, enfim, se tratou a pele, ela pode seguir apresentando novos sintomas e precisar seguir um tratamento medicamentoso, por exemplo, eu queria melhorar a questão da pele. Eu tomei ali a medicação por um período, e melhorou e depois voltou. Isso acontece? Pode acontecer, porque a síndrome do ovário policístico, na realidade, ela é uma doença crônica, então ela é uma doença para a vida inteira, né? No momento que ela tem o diagnóstico, na realidade, ela só vai entrar com um processo de cura, vamos assim dizer, quando ela entrar na menopausa, né? Vamos botar dessa maneira. Então, se a paciente ela fica desregrada na questão da atividade física, da questão alimentar, ou então se ela parou de usar alguma medicação, pode ser que ela volte a expressar os sintomas da síndrome. Entendi. E não tem, assim, uma cirurgia, não tem o que possa ser feito. É isso, é cuidar os sintomas, ir tratando os sintomas e o básico, né? Água, alimentação, atividade física. Exatamente, que é cada vez mais difícil a gente manter regrado, né? Mas esse é o principal, assim, essa questão de mudança de estilo de vida. Não existe realmente nenhum procedimento cirúrgico para reverter essa situação, nem nada, nenhum tratamento super específico para isso, né? Muitas vezes a gente até acaba também levando ao uso de algumas medicações que a gente chama que são medicações que agem na resistência à insulina, porque a paciente com síndrome do ovário policístico, geralmente também ela tem muita resistência à insulina, então a gente consegue abrir mão também de medicações desse tipo para a gente tentar melhorar os sintomas, mas tratamento definitivo, assim, realmente a gente não tem, ainda, pelo menos. E tem alguma idade que as mulheres relatam mais esses sintomas? Geralmente nas primeiras décadas de vida ali, né? As pacientes adolescentes mesmo, geralmente elas expressam, só que daí a gente confunde um pouquinho daqueles sinais, sintomas da própria paciente adolescente, né? Que já é uma paciente que tem maior propensão a ter acne e tudo mais. E ali entre 20 e 30 anos também a gente acaba percebendo uma incidência maior. Entendi, adorei entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada por compartilhar conhecimento conosco e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Monjaro no tratamento do lipedema, da obesidade. Eu trouxe aqui a doutora Renata, nossa cirurgia vascular, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. Boa tarde. Então, a tirzepatida, ela é um monjaro, né? Ela está sendo uma grande promessa para o tratamento de lipedema, né, e de obesidade, né? Como é que ela age? Ela vai agir próximo à ação ali, parecido com a ação do Ozempic, né, da semaglutida, todos aí já conhecem. Mas ela, imitando um hormônio, né, que a gente tem ali produzido pelo nosso intestino, que é um hormônio da saciedade, né? Mas o Monjaro, ele vai além, porque ele também imita um outro hormônio que a gente chama de GIP, que regula a insulina e o metabolismo ali das gorduras. Então, o Monjaro, ele estão saindo bastante publicações, cada vez mais, mostrando os benefícios que ele tem, né, contra as doenças inflamatórias, né, melhora da microbiota intestinal também, né, e no lipedema, ele além de conseguir ali fazer aquela gordura que tem uma resistência metabólica, uma gordura diferente, uma gordura difícil da gente queimar, consumir, ele vai conseguir disponibilizar essa gordura e também vai melhorar tanto os sintomas inflamatórios da paciente, de dores, inchaço, e também uma melhora da fibrose, que é aquele aspecto de celulite, né, que tanto incomoda essa paciente. Interessante. Quando a gente pensa nessa ligação, então, do Monjaro com o emagrecimento, com o tratamento do lipedema, é algo que vem aí para trazer benefícios, então? Sim, é um divisor de águas, né? O Monjaro, ele é uma
uma conquista, uma droga muito potente no tratamento do lipedema. Até para as pessoas, para as pacientes que não querem perder peso, que já estão magrinhas, né? Hoje a gente sabe que subdoses, né, microdoses de Monjaro, né, ali para essa paciente que tem lipedema, vai deixar ela conseguir remover, mobilizar essa gordura lipedêmica, melhorar a fibrose, inchaço, dores, todos esses sintomas inflamatórios do lipedema. E o que a gente tem, né, de melhor para evitar essa evolução do lipedema, porque o lipedema tem as evoluções, né, tem os graus que a gente fala, né, a doença ela vai piorando com o passar do tempo, né. Se essa mulher tiver sobrepeso, a primeira coisa é perder peso. E a gente sabe que no lipedema não é qualquer déficit calórico que a gente vai perder peso. Ela tem uma resistência metabólica importante, né? Nós vamos ter que olhar para os hormônios, nós vamos ter que olhar para a inflamação, né? Retirando ali os alimentos inflamatórios, vendo essas sensibilidades alimentares que essa paciente vai apresentar, né? E nós vamos ter que melhorar o intestino, essa microbiota, que é a base do tratamento do lipedema, né? Então, o Monjaro, ele vem como uma grande promessa para ajudar no tratamento conservador do lipedema. Doutora, e quanto tempo de uso do Monjaro a gente já consegue ver uma evolução no lipedema? Olha, é muito rápido, tá? Isso também dá um alívio muito grande para elas, porque uma mulher que não consegue perder peso com nada, ela já fez a dieta da lua, a dieta da sopa, tem pacientes que chegam para mim falando que já ficaram 5 dias em jejum e não conseguiram perder peso, né? É nesse nível de desespero. Então, você pega uma paciente assim e consegue mobilizar essa gordura, fazer ela perder peso assim, em 2, 3, 4 semanas, né, uma quantidade grande, né, principalmente se a gente ajustar com a dieta anti-inflamatória, né, evitando glúten, açúcares, alimentos ultraprocessados, aí que a gente vai conseguir um resultado melhor ainda. Que interessante. E quanto tempo uma paciente pode fazer o uso do Monjaro? Tem a questão depois de fazer o desmame, quando chega no peso necessário? Como que funciona? Então, por ser uma droga que vai imitar um hormônio que a gente tem, né, ela não vai agir no sistema nervoso central. Ela vai regular os hormônios, né? E assim, quando a gente perder peso, normalmente leva aí uns 6 meses de duração, né? Mas vai depender de cada paciente, qual que é o objetivo de perda de peso, né? Então, e aí tem também o desmame. É importante a gente fazer com acompanhamento médico, porque para a gente evitar com que a gente tenha perda de massa magra, que o Monjaro a gente tem bastante, né? Perda de massa magra. A mulher ela não perde só a gordura, ela vai perder o músculo. E perder músculo, eu costumo falar que é gol contra. Não podemos perder músculo. Então, é interessante a gente fazer ali um acompanhamento, uma reposição ali de aminoácidos, uma ingesta de proteína adequada, que também estimule fazendo atividade física, né? É todo um conjunto aí de cuidados. Que interessante, eu adorei. E eu tenho certeza que você também se interessou, então eu te convido para entrar lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e digitar lá o @ da doutora Renata, que ela vai compartilhar aqui conosco qual é, para você conversar com ela, agendar uma consulta, porque por mais que a gente compartilhe aqui muitas informações, nada dispensa a consulta, né, doutora? Setembro é o mês, a gente fala sobre o Setembro Amarelo, que é voltado para a saúde mental. Eu trouxe 2 profissionais para a gente abordar esse assunto. Vou conversar primeiro com a Ju, que é fonoaudióloga. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Eu que agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui com você. Ju, quando a gente pensa no mês de setembro, quando a gente pensa na saúde mental das mulheres, como que você aborda essa questão
com as suas pacientes? O que você acha interessante da gente compartilhar aqui com quem está nos acompanhando? Então, a saúde mental, ela é muito importante e eu digo que é a primordial num pós-parto imediato, né? A amamentação, ela é permeada por vários fatores, mas a parte emocional é intimamente ligada com a produção de leite. Então, se a mãe não estar bem emocionalmente, a gente pode ter uma baixa nessa produção de leite e afetar muito essa amamentação do bebê. E outra é que tudo que o bebê sente, ele sente tudo que a mãe sente, né? Então, se a mãe está num ambiente muito conturbado, num momento muito difícil da vida, o bebê também vai sentir. Então, é o bebê que é mais choroso, às vezes, ele fica mais no colo, ele não consegue ficar longe da mãe, porque ele fica inseguro. Se a mãe está insegura, o bebê pode também estar inseguro. Eu fui num congresso há pouco tempo, e um dos estudos falava que as conexões nervosas da mãe e do bebê no momento da amamentação eram exatamente iguais. Então, para a gente ver como essa questão de transmissão de emoções, né, é muito interligada. Então, se o bebê está no momento ruim porque a mãe está insegura, ele também pode ter uma amamentação, uma pega, uma conexão ali não muito legal. E isso pode afetar diretamente na parte de produção, ganho de peso e desse pós-imediato, que é muito difícil, né? Muitas vezes a mãe, ela está num pós-parto decorrente, talvez, de uma gestação que não foi exatamente como gostaria, de um parto que não foi exatamente como gostaria, de algum trauma emocional antes, e isso pode refletir, né? Depois ela ainda está assimilando aquele processo que passou e ela não consegue relaxar e viver o seu puerpério tão tranquilo, e a amamentação é um fato muito difícil, né? Demanda muito da gente a amamentação. E falando em saúde mental ainda, a amamentação, ela também ajuda a mulher nessa questão de produção de hormônios bons para justamente evitar uma depressão. Exatamente. Né? A parte hormonal, ela também está intimamente com a parte emocional, né? Então, se a parte emocional não está bem, a parte hormonal não está bem. E isso vai dar uma desorganizada ali na parte de produção de leite. Maju, quando a gente pensa nessa questão aí do parto e expectativas e uma depressão pós-parto, enfim, tudo isso que envolve a saúde mental, o que a gente pode pensar, de repente, um preparo durante a gestação para a gente saber o que vem pela frente e evitar toda essa confusão mental? Isso mesmo. É muito comum a gente ver muitos profissionais falando sobre não romantizar tanto assim, tanto a gestação quanto o parto, né? Porque o puerpério, ele é um momento delicado. Então, é muito importante que a gestante, ela consiga ter uma visão do que pode acontecer depois do parto, né? Ou até mesmo do momento do parto, para ela não trazer esses traumas e não trazer essas inseguranças para o seu puerpério, para não afetar aí num pós-parto conturbado, porque ela também vai ter tanta coisa para pensar, que às vezes é mais válido a gente trabalhar esse durante toda a parte da gestação, durante todo o período gestacional dessa mãe, para que ela consiga aí vir a desenvolver algumas habilidades ou até mesmo alguns pensamentos para cuidar mais do seu emocional, para ela ter mais uma segurança, né, no momento do puerpério. São várias coisinhas que juntas fazem toda a diferença. E quando a gente sabe o que vem pela frente, quando a gente tem uma parceria, né, para dividir todas as demandas, quando a gente foca na amamentação, porque também focar na amamentação significa produzir hormônios bons, fazer aquele vínculo com o bebê. Então, são várias coisas, né, Maju? É isso mesmo. É muito importante que a mulher ela tenha a saúde dela emocionalmente estabilizada, né? Porque tendo a saúde estabilizada, tendo uma rede de apoio legal, ela consegue aí, né, enfrentar o seu puerpério, porque não é fácil, a gente sabe que tem mulheres que passam por vários momentos de dificuldade e assim, né, tendo um emocional mais tranquilo, tendo pessoas ao lado que estão ali para apoiar e não para criticar, vai ser o essencial para ela, né? É verdade. Ju, e quando a gente pensa também nessa questão assim, a amamentação é muito bom, vai fazer toda a diferença, mas tem mulheres que têm dificuldade, daí entram naquele sofrimento e aí piora ainda mais, e aí vem as depressões, né? Então,
Tem algo interessante aí para compartilhar, para que as mulheres consigam, de repente, montar um plano na cabeça, porque a gente Sim. tem que ter o plano A, o B, né? Sim, a amamentação, o pós-parto, né? O nascimento de um bebê, a chegada de um bebê na família muda tudo, né? É uma mudança de rotina, uma mudança de postura, né? Tu tem toda uma rotina estabelecida, quando nasce o bebê, aquilo muda de ponta cabeça. Então já é tão desgastante esse puerpério, o não dormir, o não comer direito, o não descansar, o não ter o seu tempo, né, o seu momento, a sua saúde mental já fica conturbada por si só, pelo fato de um ser novo estar na família. E a amamentação, ela vem como se fosse, às vezes, para algumas mulheres, um fardo. Eu tenho que amamentar, eu preciso amamentar, e às vezes não é nem ela que quer amamentar. Então, tem essa questão, como a Maju falou, da questão da rede de apoio não ser uma rede de desapoio, né? Porque às vezes esses palpites, você deveria fazer desse jeito, faça daquele jeito. A mãe já está tão esgotada, elas chegam para mim e dizem: Ju, eu não aguento mais, eu não quero. E aí às vezes a gente fala: calma, às vezes não é bem assim, vamos ajustar daqui, vamos ajustar dali, quem pode te ajudar desse jeito, quem pode ajudar daquele outro, né? E também o fato da mãe poder ter um tempinho, né, para comer. Então, essa rede de apoio para tomar um banho, para descansar, para não fazer nada, né? Uns 5 minutos ali para respirar. Então, assim, essa parte da saúde emocional ali no pós-parto é muito importante. Porque se a mãe não está bem, ela não vai conseguir cuidar nem dela e nem do bebê. Então, eu sempre foco em perguntar para a mãe: quem está com você? Quem é sua rede de apoio? Sou eu sozinha, mas não tem ninguém que possa ficar com ele, nem que seja meia hora. Às vezes a mãe está desgastada, está com dor, né? E a gente fala: quem sabe a gente consegue organizar para alguém ficar 1 horinha com o teu bebê para tu fazer uma massagem, para tu tomar um banho, para tu, sei lá, fazer uma unha, ir lá na rua e voltar, né? Então, assim, essa parte do apoio, né, de estar dividindo as tarefas é muito importante. Né? E essa parte também que tu falou do não querer amamentar, às vezes ela não quer. E eu sempre falo, tá tudo bem se você não quiser amamentar, né? Só que eu acho que tem que ser uma escolha consciente, para depois não se arrepender. Porque eu sempre falo, muito mais vale uma mãe feliz, uma família feliz, e um bebê sendo amamentado talvez por uma mamadeira ou por alguma outra coisa, né, outra forma, do que estar num bebê em livre demanda com uma mãe totalmente desgastada no fundo do poço à base de remédio. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? A gente é muito pró-amamentação, mas a gente é muito mais pró a saúde mental da família. Eu adorei. Obrigada, meninas. E até a próxima. A gente que agradece. Muito obrigada. Toxina botulínica terapêutica. Olha só que assunto interessante a gente entender que o nosso Botox também é terapêutico. E a Cris, ela vai trazer essas informações preciosas para nós. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Muito bom te receber e aprender tanto com você quando a gente pensa aí na toxina botulínica, nessa parte de terapia, terapêutica. Como que te auxilia no teu dia a dia? Quais os casos que tu usa? Compartilha conosco. Sim, a toxina botulínica, como você começou falando, o Botox, né? Botox, na verdade, é uma marca, né? A gente usa a medicação mesmo, é a toxina botulínica. A gente tem várias marcas no mercado que a gente pode usar. E é exatamente a mesma toxina que se usa para estética, mas da parte terapêutica. E como terapia, a gente vai usar em algumas funções principais, como, por exemplo, distúrbios de movimento, em que a gente tem o que a gente chama de hipertonia. Hipertonia é um aumento da contração do músculo. Isso pode acontecer por sequela de alguma lesão neurológica, por exemplo, né? Então, vai acontecer em crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que acabam tendo dificuldade de controlar alguns movimentos e os músculos começam a ficar mais rígidos e o movimento fica mais difícil de fazer. Pessoas com sequelas de AVC também têm esse mesmo padrão, podem acontecer. Pessoas que tiveram um trauma na medula, uma lesão medular, podem ter também uma hipertonia e espasmos que podem se beneficiar do uso da toxina botulínica. A gente também pode usar a toxina botulínica num outro distúrbio de movimento que a gente chama de distonia, que são movimentos involuntários que podem acontecer
No corpo, na verdade, pode acontecer na mão. Existe um fenômeno chamado cãibra do escrivão, que a pessoa, na hora que vai escrever, a mão entra num padrão e isso pode ser tratado com toxina botulínica. Existe uma hipertonia da face, que a gente chama, que tem um blefaroespasmo, que a pessoa pisca sem controle. Também a gente pode usar a toxina botulínica. E até para excesso de saliva em pacientes que têm dificuldade de engolir. Isso também a gente pode usar a toxina botulínica como terapia. Que interessante. E qualquer idade, Cris? Qualquer idade, na verdade, a partir de 2 anos de idade é o que a gente geralmente espera para iniciar o tratamento com toxina botulínica. Mas desde crianças bem pequenas, na hora que a gente identifica que existe um padrão que está interferindo na função, na higiene, no posicionamento, a gente já pode indicar a toxina botulínica. Que interessante. E daí, de quanto em quanto tempo? É um tratamento que vai ser para o resto da vida? Vai ser muito dependente da resposta de cada pessoa, né? Mas a toxina botulínica, assim como na estética, a gente tem que ter o cuidado de não fazer um novo procedimento antes de 3 meses. Então, é no mínimo um intervalo de 3 meses. Mas, em geral, o efeito da toxina vai durar de 4 a 6 meses. Nesse intervalo, a gente vai trabalhar junto com a equipe de reabilitação para a gente atingir todas as metas que a gente tinha proposto para aquele procedimento. E aí sim, no final desse período, que a gente vai avaliar se a gente atingiu essas metas, se nós vamos estabelecer novas metas, se a gente ainda precisa da toxina botulínica. Então, não é um tratamento que geralmente a gente vai fazer fechadinho, né? Principalmente nas crianças. Nas crianças a gente avalia bastante qual que é o intervalo ideal e quando realmente está na hora de reaplicar a toxina botulínica. Que interessante. E é algo tranquilo de fazer, assim, pensando em crianças? Então, nas crianças, é claro que todo procedimento que gera, né, injeção, ele gera um estresse. Mas a gente dá para fazer ambulatorialmente, dá para fazer no consultório, né? A gente pode usar uma sedação leve, né, uma medicação via oral para dar uma acalmada na criança. A gente usa anestésicos da pele para dar uma aliviada também no desconforto que a medicação pode causar, né? E hoje em dia também eu uso o ultrassom para guiar os procedimentos. Então os procedimentos ficam muito mais rápidos e assertivos. Isso facilita também na hora de fazer a injeção em si, fica tudo mais tranquilo de fazer e dá para aguentar assim no consultório. Quem prefere, a gente leva para o centro cirúrgico. Que interessante. E é um procedimento que leva quanto tempo? O procedimento em si, ele é relativamente rápido. Claro que vai depender do número de músculos, quantas coisas a gente vai precisar tratar, mas em torno de 15, 20 minutos, a gente já encerrou o procedimento como um todo. Que interessante, é um procedimento realmente... Ele fica rápido, né? Como eu falei, com o uso do ultrassom, com a experiência, né? Eu faço isso há muito tempo, então eu já consigo fazer de uma maneira bem mais rápida, o que deixa o procedimento para o paciente também muito mais confortável, né? Que legal, Cris. E como que são os relatos, assim, dos pacientes, das famílias? Essa é a parte mais legal, Mário, porque assim, quando você percebe uma pessoa, né, que... vou dar o exemplo de uma criança, que a mãe estava com dificuldade, por exemplo, até de fazer higiene, né, de fazer higiene da área íntima, de trocar uma fralda. Na hora que você relaxa o músculo, que a criança consegue ficar bem e consegue trocar a fralda de uma maneira tranquila, isso muda a vida, né? Então, assim, essa parte, esse retorno que os pacientes trazem é a parte mais legal da toxina, assim, porque eles falam, nossa, eu achei que, né, assim, que não ia ser uma diferença tão grande assim na minha vida, né? As pessoas não têm a noção de que na hora que a gente relaxa o músculo correto, no momento certo, a gente pode ter uma mudança tão importante, assim, de conseguir realmente melhorar o jeito de caminhar, né? Para aquelas pessoas que estão treinando o início da caminhada, voltando a caminhar depois de uma lesão neurológica, você facilitar esse trabalho, você deixar as coisas mais leves, ou fazer um movimento sem dor,
porque a rigidez estava realmente interferindo nisso, isso é fantástico, assim, é uma coisa que me motiva muito quando eu consigo ter esses resultados, e a gente tem isso com bastante frequência. Que legal, Cris. Parabéns por esse trabalho. Que trabalho bonito. Obrigada por compartilhar conosco e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de falar disso que eu gosto tanto. Consulta ginecológica das adolescentes. Vamos conversar com a nossa ginecologista, Monique, sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada. Quando a gente pensa aí na consulta da adolescente, o que muda? Qual é a idade ideal para ir, né, ter essa primeira consulta com o ginecologista? Então, eu adoro consulta de adolescente porque eu acho que é uma fase muito difícil, tanto para elas quanto para as mães, assim. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou sobre a filha adolescente. Ela falou, nossa, quando ela nasceu, eu ouvia tanta coisa sobre como cuidar de um bebê, mas ninguém me preparou para cuidar de uma adolescente. Então, eu achei isso muito especial, assim. E a gente tem essa impressão de que consulta ginecológica é só quando começa a menstruar ou quando arranja namorado, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, a consulta ginecológica é muito interessante para essas meninas a entenderem sobre o dia a dia delas. Por exemplo, higiene da região íntima, para terem uma conversa legal com alguém, para criarem essa intimidade com essa pessoa, né? Porque não adianta a gente querer que a adolescente se abra na primeira consulta. Isso não vai acontecer, isso é normal. O adolescente já é um pouco mais resistente, assim. Então, essa primeira consulta é uma conversa para tirar dúvidas, para explicar sobre esses cuidados, explicar sobre o ciclo menstrual, se ela já tiver menstruado, e se não tiver, como vai ser quando começar. Não precisa ter exame físico, então, às vezes, elas ficam assustadas. O doutor vai olhar. Não precisa. Se não quiser na primeira consulta e não tiver uma indicação, a gente não precisa nem examinar. Mais para ter essa conversa, aproximar, ter essa se conhecer, né? Então, é bem bacana essa primeira consulta. Então, a gente pensando nessa primeira consulta, não tem uma idade indicada? Não tem uma idade. É quando a gente começa a perceber, assim, o que eu percebo, né? As pacientes, as meninas começam a apresentar o brotinho mamário, depois de 2 anos, mais ou menos, elas vão menstruar. Então, a gente pensa nesse meio tempo aí, né? Então, uns 2 anos depois que começou a aparecer a mama, pensar em já querer achar um ginecologista de confiança para conversar com essa menina. Que interessante, porque o que acontece? Às vezes, as mães não sabem como conduzir. Eu não sei o que falar ao certo, eu não sei explicar. Às vezes, a mãe nem sabe sobre o seu ciclo menstrual. Exatamente. Que dirá deixar a menina ali mais confusa ainda. Então, eu acho que é interessante para que essa adolescente receba as informações corretas sobre o que vem pela frente na vida dela, né? Exatamente. Eu percebo que elas têm recebido bastante informação nessas redes novas, TikTok, Instagram, e muita informação assustando. Sabe? Então, eu fico um pouco preocupada com isso. Por isso que eu gosto tanto de conversar com elas, assim. Eu faço sempre a consulta em 2 etapas. Então, primeiro converso com a mãe e com a adolescente. Então, a gente conversa sobre os hábitos, como que limpa a calcinha, como que limpa a roupa íntima, como que limpa a região, com que produto limpa a região. Então, a gente conversa sobre tudo isso e conversa em conjunto mesmo, assim. E depois eu tiro um minutinho para conversar só com o adolescente. Nem sempre elas falam muita coisa nesse primeiro encontro, né? Mas para deixá-las à vontade, para mostrar que ali elas têm alguém com quem contar, com quem conversar, com quem se abrir, com quem falar e perguntar as coisas que elas tenham dúvidas. Então, é muito importante nessa faixa etária essa parte da contracepção, das primeiras relações, para elas entenderem todas as consequências que uma relação pode trazer, né? Doença, filho. Então, é legal, mas tem que entender, né, toda essa parte por trás. Então, eu sempre deixo essa porta aberta. Se elas quiserem conversar ali, elas vão ter com quem conversar. E nessa consulta também eu acho que é importante falar sobre HPV, sobre vacinas, porque é nessa idade também que tem, não é? Exatamente. Inclusive, esse ano, a gente foi prorrogado no SUS a vacina para o HPV até os 19 anos. Então, para os pacientes que não fizeram,
É importante, muito, muito legal fazer, então pode buscar os postos de saúde e sim, sempre nessa consulta a gente fala sobre isso, fala sobre o HPV, fala sobre o câncer de colo de útero, fala sobre tudo isso, assim. Então deixa bem aberto para essas meninas poderem conversar. O que eu percebo, na primeira consulta elas vêm mais tímidas, na segunda consulta elas já vêm mais conversando, já falam mais, por vezes as mães já deixam elas sozinhas, então já criam confiança, já me conhecem também, né? Deixam elas sozinhas e aí, para ir da frente, elas começam a conversar mais, falam mais, se abrem, tiram dúvidas. Então, é bem bacana. Eu acho que ter com quem contar nesse momento é muito interessante. E a mãe também, ter com quem contar, sabe? Conversar, tirar dúvidas, às vezes indicar alguma coisa ou não indicar. Então, isso é bem bacana. Não, é interessante porque, assim, a adolescente, ela vai estar segura, a mãe também vai estar segura. E eu acho muito preocupante quando a menina começa a namorar, sair correndo, vamos achar um ginecologista, e já faz aquele auê todo. Né? Então, assim, se ela já vai desde mais cedo, assim, sabe? Antes da menstruação, depois, menstruou pela primeira vez, vamos lá conversar com a ginecologista, vai preparando, né? Então, porque daí não fica uma coisa assim, tô namorando, pum, vamos no ginecologista, né? Exatamente, porque senão elas também criam um bloqueio, porque elas entendem como se a minha mãe não quer falar sobre isso, né? Então, e não é bem assim, né? Mas a adolescente tem que cuidar com tudo que fala, porque eles são mais resistentes mesmo. Então, às vezes, deixar só para a hora que começou a namorar, às vezes gera um afastamento com a família, né? Não querem contar, ficam com vergonha. Então, ali pode ser um momento de abertura dessa adolescente, de conversa, então é bem bacana. E muitas mulheres têm esse problema assim com o próprio não gosto de fazer o exame, não gosto. Então eu acredito que quanto antes a menina tem acesso, né, a esse tipo de situação de, sim, a médica vai examinar, ela vai ter que olhar, ela vai tocar, os exames são feitos dessa forma. Eu acho que facilita para a adolescência, para a vida adulta, para que seja mais natural. Com certeza. Eu acho que a gente tem que levar isso com naturalidade, até porque é extremamente necessário, né? O que eu percebo é que muitas mães vão com as filhas no consultório para elas enxergarem essa parte, assim, sabe? Então, filha, é assim que funciona, a mãe tem que fazer o exame, porque é importante, é assim, esse assado. Por enquanto você não precisa, mas no futuro vai precisar e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho bacana isso delas irem entendendo aos poucos. Claro, agora não precisa, mas mais para frente, se precisar, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como pintam aí nas redes sociais, né? Então, é bem, bem legal para elas já irem pegando mais conforto com a situação. Eu acho bem interessante. Viu a mãe, então ela já está, né, mais tranquila. E quando a gente pensa nessa consulta da adolescente, tem um prazo, assim, de quanto em quanto tempo o adolescente tem que ir no consultório, que nem a gente sabe que para uma mulher é uma vez por ano para coletar o preventivo. Como que funciona quando a gente fala em adolescentes? Então, se ela não tiver queixa nenhuma, por exemplo, não apareceu nada de diferente no dia a dia, a gente fala para ir uma vez ao ano depois que começou a ter relação. Porque a gente acaba querendo, mesmo que o preventivo venha só um pouquinho mais para frente, a partir dos 25, a gente examina essas pacientes a partir do momento que elas tenham a primeira relação, né? A gente gosta de olhar, ver se não tem nada de diferente. Então, anualmente, depois da primeira relação, e antes disso, eu gosto das minhas pacientes acompanhar anualmente também. Até para ver se tem alguma queixa diferente, se mudou alguma coisa, um ano tanta coisa acontece, né? Então, eu gosto de ver até para elas não perderem essa proximidade, né? Para a gente continuar se conhecendo, lembrando de como foi a última consulta. Então, eu peço que elas vão anualmente. Eu adorei. Muito obrigada. Imagina. Por dividir conosco essas informações. E se você é mãe de adolescente ou de uma menina aí, né, que já está beirando a adolescência, entre em contato com a doutora. Lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê você encontra ela. Vou pedir para ela compartilhar o arroba dela aqui conosco. E já vamos trazer essa consulta da adolescente de uma forma mais leve e tranquila, né, doutora? Sim, com certeza. Eu adoro e acho que elas merecem. Faz parte do cuidado materno também. Compartilha conosco, então, o teu arroba para as mamães que estão nos acompanhando entrarem em contato lá com você. É @moniquepetcou.gineco. Monique Pet já acha lá. Adorei. Obrigada, até a próxima. Imagina, obrigada. Tchau.
Aparelhos odontológicos em crianças. Esse é o nosso assunto para hoje e eu vou conversar com a nossa odontopediatra Lu. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade. Lu, quando a gente pensa aí no aparelho odontológico, tem muitas dúvidas que envolvem esse assunto, né? Mas criança pode usar? Pode e deve, Mari. Existem vários tipos de aparelho, né? Normalmente criança tem necessidade de ortopedia, que é movimentação óssea, né? A gente movimenta dentes, consequentemente, mas a movimentação óssea que é muito importante. Então, pensando em crianças bem jovens, né? 3 anos, 4 anos, que tipo de aparelho a gente colocaria nessa criança? Normalmente são mantedores de espaço. A criança veio a perder um dente em um trauma dental, bateu o dentinho e acabou perdendo um dentinho, né? Ou teve algum tipo de infecção, precisou extrair um dente antes do tempo. A gente já faz um aparelho que mantém o espaço desse dente. Então, já pode usar. Não só pode como deve, é necessário. Crianças por volta dos 6 anos, que é quando a gente inicia a troca dental, precisa fazer uma avaliação para ver se o crescimento está correspondendo com o que a gente tem de expectativa, né? E é muito comum o crescimento não ser suficiente. Os dentes são muito maiores do que o espaço que a gente tem para os dentes. E aí a gente precisa usar aparelhos que ajudem a ganhar um espaço. Da mesma forma que existem maloclusões que são necessárias ser corrigidas ainda cedo. Mordidas cruzadas, posteriores, mordida aberta anterior, causada por dedo, chupeta, mamadeira em demasia. Então, são esses tipos de aparelhos que normalmente a gente usa em criança e que precisa, sim, ser tratado ainda na infância. Quando a gente perde esse período, e aí depois, vai com 10 anos, é como se a gente tivesse perdido uma fase que é mais flexível, né? Exatamente. Vale a pena fazer porque o osso é maleável. Então, um tratamento que seria muito mais demorado e às vezes até dolorido mesmo, sofrido, acaba sendo mais tranquilo. A criança tem sucesso no tratamento, é mais rápido, são tratamentos muito mais rápidos e que facilitam no futuro. Usar um aparelho para ganhar um espaço ali por volta dos 6, 7 anos reflete no futuro. Com 12, 13, após a chegada da puberdade, o crescimento não é mais o mesmo. Então, acaba que fica mais difícil, mais demorado. A gente associa o aparelho odontológico com aquele aparelho que a gente vê no dentinho. Mas a gente sabe que existem aparelhos que ficam no céu da boca, que é o que a gente está falando, né? Isso mesmo. E como que funciona, Lu, para moldar esse tamanho certinho, colocar o aparelho? A gente sabe que às vezes exige uma manutenção em casa para ir girando. Conta para nós um pouquinho como funciona. A maioria dos aparelhos que a gente precisa para mexer em estrutura óssea são aparelhos fixos. Então, esse aparelho mesmo do céu da boca, ele é um disjuntor, então ele acaba separando o palato, né? A gente tem uma sutura palatina e que a gente consegue fazer essa separação. Então, é uma separação óssea. Para que isso aconteça, precisa ser um aparelho fixo, né? Nós temos aparelhos também que vão no céu da boca que são móveis e que aí acabam movimentando dentes, eles inclinam dentes. Também às vezes causa uma confusãozinha, mas para mexer em osso precisa ser fixo. Esse aparelho a gente consegue fazer ou com moldagem tradicional, então a gente escolhe anéis específicos para os dentes e no consultório mesmo a gente faz uma moldagem e manda confeccionar o aparelho no laboratório. Mas atualmente o que ajuda demais, principalmente com as crianças, é o escaneamento intraoral. A gente não precisa mais fazer a criança passar pela moldagem, que é muito complicado, é muito chato, é difícil até para adulto. Então, a gente consegue, com solicitação de imagens, ou às vezes até com o scanner no consultório, a gente faz o escaneamento da boca dessa criança e com o arquivo digital envia para o laboratório para confeccionar o aparelho. E aí ele vem perfeito como a boquinha da criança. Que interessante. Tu comentasse da manutenção, a gente normalmente, enquanto está abrindo o aparelho, está ativando ele, a gente vê essa criança semanalmente, mas as ativações são feitas em casa pela família. A gente acompanha em consultório e ensina a família a fazer em casa também. E é super rápido, dura assim 30 dias, 40 dias de manutenção abrindo, né? Então imagina, uma movimentação que acontece em 40 dias. Muito melhor do que ficar anos com o aparelho na boca.
Com certeza. E daí quando a gente perde, Lu, essa fase, quando a gente perde essa possibilidade de fazer esse tipo de tratamento, o que vem depois, né? Até antes da puberdade acontecer, a gente está no lucro. Então, assim, o osso ainda está mais maleável. Passou a puberdade, essas suturas elas se fecham mais, então o osso é mais duro mesmo. Existem alternativas. Faltou espaço, vai ter que fazer uma ortodontia convencional. Vai ter que colocar o aparelho dos brackets, hoje em dia alinhadores, que também já é um tratamento muito mais tranquilo e menos dolorido, digamos assim. Mas aí a gente acaba caindo em extrações necessárias, mas que poderiam ter sido evitadas, né? Dentes rígidos, dentes que estão bons, que nunca tiveram nenhum tipo de restauração, bem cuidados, que precisam ser extraídos para que a oclusão acabe se mantendo certa. É o que mais existe, é o que mais comum. E a gente sabe, você até falou sobre a dor, né? Quando a gente usa bracket, ele dói tudo, né? Ele pega a gengiva, ele pega... É um processo, assim, quando a gente pensa numa criança, às vezes o adulto usa e é dolorido, né? Uhum. Com adulto sempre dói mais, né? O tratamento em adultos é mais demorado e mais difícil, sempre. Por conta mesmo desse osso já não ser tão maleável. Então, com crianças, assusta um pouco, mas a gente sabe que para eles é mais fácil. A expectativa normalmente é muito negativa com o que a gente já tem de realidade. Assim, eles se saem muito bem, as crianças, nesse tipo de tratamento. Que legal, mas como é interessante a gente ter acesso ao conhecimento para saber que quanto antes melhor, vai dificultando. E isso aí a gente fala para qualquer área da medicina, para qualquer área da saúde, para tudo, né? E até uma mesa, se está estragada, quanto mais vai passando o tempo, ela vai estragando mais, vai ficar mais difícil o conserto. Então, para tudo é assim. E na odontologia não poderia ser diferente, né, Lu? Exatamente. Por isso que a gente fala que o ideal é que a criança vá ao dentista regularmente e ali por volta dos 6 anos faça essa avaliação, além de dentária, também ortopédica. Assim a gente consegue verificar se existe ou não alguma alteração que já pode ser corrigida. Que legal. Eu adorei entender tudo aí sobre esse universo. A gente sabe que nada dispensa uma consulta, porque lá na consulta vai ser focado justamente naquela boquinha, naqueles dentinhos. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você, né, tem mais perguntas para fazer, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Instagram da doutora Lu, vou pedir para você compartilhar aqui conosco, e lá você agenda a consulta, tira a sua dúvida, e é muito melhor. Lu, compartilha o teu @ para nós. Meu Instagram é @luisa.odontopediatra. Lá tem várias dúvidas, vários questionamentos que a gente consegue tirar. E quero agradecer por estar aqui, pela oportunidade. Muito bom te receber e aprender tanto com você. E até uma próxima. Obrigada. Microfisioterapia para crianças. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com a Lari, que é especialista em microfisioterapia. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada, Mariana. Lari, quando a gente pensa aí na microfisioterapia em crianças, o que tu tens para compartilhar conosco? Olha, eu tenho algumas experiências, né, desses 11 anos trabalhando com a micro. Atendo muita criança relacionado, às vezes, a comportamento, que hoje tantos diagnósticos, né? Então, até a semana passada eu atendi uma criança onde ela tinha muita timidez, dificuldade de se expressar, dificuldade de se interagir no colégio. E quando a gente fez a sessão, a gente encontrou alguns bloqueios que vinha de todo o medo que essa mãe, né, vinha após 3 perdas, e que essa mãe tinha muito medo de falar para os outros que estava grávida. E quando a gente corrigiu isso no corpo, essa criança logo no outro final de semana ela já foi para uma festinha com os amigos e se comportou totalmente diferente. Então, ele conseguiu se socializar melhor, ele conseguiu ter mais amigos, nas questões em casa também ele melhorou, se comunicar melhor. Olha que interessante. Então, a gente pensa aí na possibilidade de usar a microfisioterapia para dores, Sim. doenças e também para toda a parte comportamental. Comportamental também. Eu tenho bastante bebês, né? Eu sempre digo, quando procurar a micro?
né? Principalmente quando uma mãe vai procurar uma microfisioterapia. Essa mãe que passou por questões na gestação, essa mãe teve perdas antes desse bebê, então normalmente quando ela sabe que ela está grávida, ela já tem medo. Então esse medo vai passar para o bebê. Pode ser que ele tenha medo de separação, pode ser que ele tenha medo de se comunicar, como essa criança tinha também. Pode ser um monte de coisas que pode alterar nessa criança. E, às vezes, quando a mãe tem questões mesmo mais fortes, como teve sangramento, foi para o hospital, ficou preocupada, isso vai trazer ainda para essa criança ainda muito mais medo. Então, essa criança, normalmente, se essa mãe viveu esses grandes medos, essa criança tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade de relaxar, né? Então, a gente tem que sempre pensar o que foi vivido, como foi esse parto, essa gestação foi tranquila, ela passou por situação que gerou grande estresse. Isso tudo está na memória celular. Tudo que a mãe sente é passado para o bebê. Então, isso vai repercutir em um momento, né? Eu atendi uma bebê há pouco tempo também atrás, onde a gente fez a sessão e eu falei para a mãe, olha, com 3 meses quando ela estava na tua barriga, com 3 meses ela teve um grande medo, como se de ficar sozinha, ela se sentiu muito sozinha. E aí essa mãe falou para mim, nossa, e tinha esquecido disso, que quando a gente foi fazer o ultrassom de 3 meses, ele estava com um saco gestacional, ou seja, era uma gestação gemelar, e ela teve a perda de um bebê. E essa criança, lá na barriga, ela ficou com muito medo de tudo isso que foi vivido. Então, ela não dormia e ela chorava muito à noite, ela chorava em gritos desesperada. E aí, quando a gente fez a sessão, no outro dia ela dormiu, ela é outra criança, o comportamento. Então, era a memória, o medo que ela viveu ali na barriga fica na célula dessa criança. Então, quando ela está lá no quarto, sozinha, dormindo, pode vir todo esse sentimento de, eu estou sozinha, todo esse medo que ela viveu ali no útero. Olha que sensacional. E isso a gente leva também para a questão de alguma doença, assim, por exemplo, um refluxo, enfim. Tens algum caso para compartilhar? Isso também pode ser trabalhado? Sim, porque o refluxo, né, ele vem já de questões, normalmente, que a mãe viveu, de algumas dificuldades na gestação de aceitação. Então, pode ser que ela vivia, que todo mundo dava pitaco naquela gestação, né, que ela tinha que fazer e que ela não conseguia engolir, aceitar isso. E aí esse bebê começa a ter refluxo, ou às vezes tem bebê que tem refluxo também, quando após, né, o nascimento faz aquela limpeza nasal, ou tem que fazer uma aspiração. Então, são situações que pode gerar um bloqueio para esse bebê, e aí ele começa a ter essas alterações. Que legal. E aí a gente pensa na sessão, o que acontece assim com o bebê, a mãe, eles vão até você? Pode descrever para nós como que é a sessão? Olha, no bebê, a gente coloca ali ele deitadinho, os dois vão. Normalmente, quando a mãe leva a criança, eu sempre falo isso, que é importante demais o ambiente, né? Talvez a gente atende o bebê melhora, mas essa mãe continua com medo. E se essa mãe continua com medo, às vezes esse bebê vai continuar acordando, porque essa mãe está num alerta. Então, é importante entender como está a família, não só a criança, porque a criança, às vezes, é o reflexo do meio, até 6, 7 anos. Então, a mãe, normalmente, quando eu atendo o bebê, eu já dou uma olhadinha na mãe, porque o objetivo é que ela fique bem, a criança e a mãe também. Então, é importante entender que esse é o mecanismo de tratar o todo. Que legal. E a sessão, ela leva quanto tempo, Lari? A sessão vai em torno de 1h30, porque a gente precisa fazer essas palpações específicas, né? E como é criança, bebezinho, eu também olho normalmente a mãe. E o pai pode ir junto, pode acompanhar? Pode acompanhar. Eu vou até falar para você algum caso que eu atendi esses tempos atrás, que é uma coisa tão comum, né? Que todo mundo faz hoje, é chá revelação. Uma coisa tão comum. E eu atendi esses tempos atrás um bebê que ele caiu na piscina, e após ele cair na piscina, todo mundo gritou em volta. E esse bebê pegou horror à água, ele não queria mais ter contato com a água, não queria entrar na piscina, não queria mergulhar mais, chorava muito. E quando a gente encontrou, na sessão que a gente foi trabalhar, eu encontrei que tinha uma relação
com 2 meses dele. E aí a mãe falou, eu falei, você fez algum chá revelação, alguma coisa? E ela falou assim, eu fiz. E eu falei assim, qual sexo você esperava? E aí ela falou, olha, eu já tenho, né, tinha um menino, então a gente estava esperando um pouco uma menina. Só que quando você faz aquele chá revelação, que você revela, você se frustra, aquela criança sente tudo isso. Que não é o que eu estava esperando. Então, quando ele caiu nessa água, remeteu o útero da mãe, porque lá ele estava dentro da água. E aí, quando ele entra, e todo mundo gritou no chá revelação, como gritou para pegar ele também. Então, ele, após a sessão, ele já começou a melhorar, né? Porque ele não queria tomar banho, não queria colocar a cabeça debaixo da água, não queria ter o contato com a água quando eles colocavam. E aí, 2 dias, 3 dias após a sessão, a mãe falou, olha, tranquilo, ele entra na água, é tranquilo para ele isso. Então, quanto antes olhar, trabalhar isso, vai trazer benefício para a mãe, para o pai, né? Para a família e para o bebê, principalmente, porque ele precisa ser olhado. Eu adorei. Obrigada por compartilhar conosco essas informações, esses casos que você atendeu, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.